continuidade à nossa série de mensagens. Domingo passado a gente falou sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aliviando a bagagem do peso do cansaço. Quem está cansado aí? Quem anda cansado aí? Você levantar a mão. Aliviando a bagagem do peso do cansaço. O texto base de hoje está lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Que fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nosso descanso é no Senhor, amém? Mas mesmo assim a gente anda cansado, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, já que a gente está falando de viagem, né? De bagagem, de viagem. Você já conseguiu fazer uma viagem sem bagagem? Acho que nunca, né? A gente sempre tem que levar alguma coisinha, né? Alguns pertences, itens pessoais. Às vezes algumas coisinhas a mais, que a gente acha que vai usar, mas nem usa. Mas tem pessoas que conseguem levar somente o necessário. Eu não consigo, ainda mais com criança, né? Criança tem que levar sempre uma coisinha a mais, uma fralda a mais, um lenço umedecido a mais. Mas tem gente que consegue levar somente aquilo que ela vai precisar. Ou tem gente que leva só apenas uma mochila e já foi. Não sei se você já viajou de avião, acho que todo mundo já viajou de avião, né? Já passou aquela parte lá do aeroporto que a gente passa no raio-x, lá que a gente tem que deixar as bagagens, tudo lá. Quem tá com muita bolsa, você tem que tirar tudo, né? É a bolsa, é o sapato, é as outras 3 bolsas das crianças. Mas, com certeza, né? Você já viu alguém que só tava com aquela mochilinha, foi lá simples, já botou a mochila, passou e pronto. Você ficou, caramba, será que um dia eu consigo carregar menos coisas? Mas também tem aquelas pessoas que andam com bastante bagagem, mas são aquelas pessoas que estão preparadas. Se você talvez virar para sua amiga, você mulher, né? Você tem um remedinho a mais para mim, ela vai ter alguma coisa a mais na bolsa, né? Então tem aquelas pessoas que andam com algumas coisinhas a mais, prevenidas, né? São as pessoas que são prevenidas. Mas trazendo para a nossa vida agora, né, sobre aliviando o peso da nossa bagagem, o cansaço, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que nós vamos deixar aqui hoje, né? Algumas coisas dentro da nossa bagagem que nós vamos deixar aqui hoje para aliviar esse nosso cansaço. E será que hoje mesmo você, nessa viagem da vida, não está carregando bagagem demais? Se a gente parar para pensar, a gente sempre tem, né? Uma coisa a mais. Então hoje, que tal a gente deixar de lado a fadiga, a culpa, a aflição, a ansiedade, o medo, o remorso, ou até a solidão? Então, porque às vezes, né? Porque a gente olha para as pessoas que carregam tudo isso. Tem gente que carrega tudo isso. Aí você para e olha e fala, caramba, como é que ela consegue? Mas a pessoa só vive cansada. Então, hoje nós vamos deixar isso aos pés de Jesus, amém? Nós vamos esvaziar essa nossa bagagem do cansaço e deixar aos pés de Jesus, que como ele mesmo falou lá, né, no versículo 28, vinde a mim, vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então hoje, sabe aquela esteira lá do aeroporto, que a mala passa lá? Então hoje a sua esteira, ela não é o aeroporto, a sua esteira é sua mente. Então, as suas malas não vão ser as malas de couro, e sim de encargos. Então, trazendo para a nossa vida, né? Porque nós vivemos, nós vamos aliviar esse cansaço, né? Tirar essa bagagem hoje. Não vou perguntar para você se você tem, né? Hoje essa bagagem. Com certeza nós temos coisas que nós precisamos todos os dias entregar para Jesus, né? Como eu já falei aqui, ansiedade, medo, angústias, dúvidas. Então, todos nós temos algo que nós precisamos entregar para Jesus. Confiar nas mãos dele, porque ele é o único que pode aliviar esse peso, né, esse fardo. Então, hoje você quer essa ajuda? Para onde você está indo? Você quer? Você aceita? Creio que se você está aqui hoje é porque você
está disposto a deixar a bagagem, essa bagagem do cansaço hoje. E a palavra, ela nos dá um sábio conselho, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ela deixa um conselho muito poderoso pra gente. Fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, sobre quem nós precisamos lançar a nossa ansiedade, o nosso cansaço, a culpa? Sobre Jesus. Então, nós precisamos colocar aos pés dele essa bagagem. E então hoje aperta o cinto aí e desfrute dessa viagem na vida ao lado de ninguém menos que Jesus. Amém? E lá em Salmos capítulo 23, versículo do 1 ao 2, todo mundo conhece, né? Fala assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, eu vou falar aqui algumas coisas. Eu quero ver se você adivinha de qual mal que eu estou falando. Esse mal, ele aflige 70 milhões de americanos e é culpado por 38 mil mortes em um ano. Os adolescentes sofrem desse mal e cerca de 64% responsabilizam esse mal pelo baixo rendimento escolar. Ele atinge muitas pessoas de meia idade. Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos. Iminência das conquistas ou derrotas de vários aspectos da vida humana. Ele cerca de 50% da população da Terra, da terceira idade, acima de 65 anos, sofre desse mal. E os tratamentos para a solução envolvem vários aspectos, os alternativos e os conservadores. Alguém sabe de qual mal é esse que eu estou falando? Alguém arrisca aí? A insônia. Então você vê que, gente de 35 a 40 anos sofre de insônia. E às vezes a gente para e pensa, mas parece um absurdo como é que alguém não consegue dormir, gente? Eu gosto tanto de dormir. Como é que alguém, depois de um dia inteiro cansado, não consegue deitar para dormir? Vi falando que está cansado, nós de dormir não dorme. Mas tem gente que sofre desse mal. É a insônia. E é uma das coisas que aflige, né, a vida dessa pessoa que sofre desse mal. Então, que coisas tem nos afligido e nos levado à exaustão? A gente vê que muitas pessoas estão cansadas fisicamente, mas muitas pessoas também estão cansadas espiritualmente. E são um exemplo, né, esse mal e outros que levam essas pessoas a se sentirem exaustos, aflitos, e acaba atingindo, né, a vida espiritual, não só a física, mas a vida espiritual da pessoa. Aí a pessoa começa a deixar Jesus de lado, acha que Jesus não está com ela, e só vai colocando coisa na bagagem, fica pesada e fica cansada. Então, por exemplo, medo, insegurança, relacionamentos quebrados, dúvidas, desemprego, etc. Esses são alguns maus, né, hoje em dia, que as pessoas durante a vida passam, que são afetadas, né, e se sentem cansadas espiritualmente, sendo afetadas por esses maus. Então, todos nós temos que enfrentar essas coisas, né, na vida mesmo, porque elas possuem o poder de nos manter acordados e preocupados. Se a gente olhar para o outro lado, né, a gente para e pensa assim: não, peraí, eu tô cansado demais, tem alguma coisa estranha, né? Se a gente tem Jesus, a gente fala: opa, peraí que eu vou levar lá para Jesus, que ele sabe o que fazer. Ele vai me ajudar a vencer esse cansaço espiritual. A vencer o medo, a vencer a dúvida, a vencer a depressão, a vencer a insônia. O corpo está cansado, mas a dura constatação é que a alma do homem anda muito mais cansada. Então nós precisamos não somente cuidar do nosso físico, mas do espiritual também, né? E existem algumas perguntas que trazem um desgaste profundo, como às vezes a pessoa se pergunta: mas de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da minha existência? Eu só ando cansado, só ando com medo, eu não sei mais o que fazer. Por que eu estou vivendo? Então, acaba que as pessoas, né, sofrem também desse embate consigo mesmo, né? E muitas vezes elas não têm resposta para essas perguntas. Então, a gente, infelizmente, vê, né, pessoas que acabam caindo, um exemplo, na depressão, infelizmente fazem algo pior, né? Porque não encontraram com Jesus, né? Não tiraram esse cansaço, esse peso de dentro da bagagem e entregaram para Jesus. Você sabia que tem apenas um animal
tem muita dificuldade para descansar? Vou te dar uma dica. Ó. A gente leu Salmos, capítulo 23, versículo 1. Apenas um animal que tem tanta dificuldade para descansar. Você sabe qual é? Não é o cachorro, porque o cachorro ele dorme, né? Ele cochila. Durante o dia ele vai lá, tira um cochilinho, acorda, tira um cochilinho, então ele descansa, né? O urso ele hiberna. O urso ele descansa mais do que... O gato ele tira as sonequinhas dele também. A preguiça, nem precisa falar, né? A preguiça ela dorme aqui, tal, 20 horas por dia. Dorme mais do que... Acho que a preguiça é o ser vivo que mais dorme. Então qual é o animal que não consegue descansar? É a ovelha. A ovelha é uma exceção. Por que a ovelha, né? A ovelha ela tem dificuldade de pegar no sono. Para uma ovelha dormir bem, é muito curioso a ovelha. A ovelha, tadinha, ela precisa de um pastor. Ela realmente precisa de um pastor. E a gente vê lá em Salmos 23, né, que foi Deus comparou isso, né? Comparou a ovelha com nós, né? E ele, né? Então nós somos a ovelha dele, nós precisamos do nosso pastor. Então, falando da ovelha bichinha agora, né? Ela tem dificuldade para pegar no sono, ela não consegue dormir bem, ela precisa estar calma e segura. Então, a ovelha, ela não tem garras, ela não tem como se defender. Você sabe como é que é uma ovelha, né? A ovelha, ela é calma, coitada, é pacata. Então, se vir um leão, se vir qualquer outro bicho, pega ela. Então, ela precisa de um pastor para ser cuidada. Tanto que a gente vê, né? O pastor apacentando as ovelhas. A gente vê na Bíblia, a gente vê as ovelhinhas lá sendo cuidadas. E qualquer coisa, se vir algum inseto, qualquer coisa, fome, a ovelha precisa de ajuda. Então, nós também precisamos. Nós não somos nada sem Jesus. Nós dependemos dele. Nós vivemos essa vida que ele nos deu, o ar que nós respiramos, é por causa dele. Então, nós precisamos de Jesus, o nosso pastor que cuida de nós, que somos a ovelha dele. E por que a ovelha precisa do pastor, né? A ovelhinha lá. Porque o pastor vai trazer segurança para ela, porque o pastor vai guiar ela, o pastor vai ajudar ela a ir lá, beber a aguinha dela. Quando vier lá, o maior inimigo da ovelha é o lobo, né? Quando vier o lobo, ele vai estar lá para cuidar dela, para fazer ela descansar em pastos verdes e águas tranquilas, como diz lá o Salmo 23. Então, sem a ajuda do pastor, é impossível uma ovelha conseguir descansar, e eu mesmo conosco. Às vezes a gente está cansado, aí a gente para e pensa, vou acalmar, vou falar com Jesus, que Jesus vai trazer paz para o meu coração. Quem já passou por isso? Você estava num momento aflito, num momento de preocupação, mas você decidiu falar com Jesus, orar, tirar aquele tempo lá a sós com ele, e você se sentiu abraçado. Quem já se sentiu abraçado por Jesus? Eu já. É muito bom. Então, nós precisamos saber descansar nos braços de Jesus, nosso pastor. Nós somos vulneráveis também, assim como a ovelhinha, nós somos vulneráveis sem Deus. E nós não encontramos descanso sem Ele. E um outro salmo, que a gente vai estar lendo os versículos dele aqui um pouquinho, é o Salmo 116. Salmo 116, versículo do 1 ao 12. Vamos ler um pouquinho. Mas eu vou estar lendo, mas eu queria que você fechasse os olhos. Que eu vou ler e você vai descansar. Você vai fechar os olhos, você vai descansar e vai deixar Jesus falar com você. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Feche seus olhos aí, descansa no Senhor e vamos ver como você vai se sentir ouvindo as palavras de Jesus, né? Que é, quando nós estamos cansados, nós precisamos fazer isso aqui. Descansar, ficar quietinho e deixar Ele falar. Salmo 116, versículo do 1 ao 12. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu livraste da morte os meus olhos, das lágrimas e os meus pés, de tropeçar.
para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Amém? Pode abrir os olhos aí. Bonito, né, esse salmo? Então, como você se sentiu ouvindo essas palavras? Não precisa responder, pensa aí. Seu coração provavelmente já começa a se acalmar, né? Quando a gente começa a ouvir a voz do Senhor, a gente fica calmo, né? Passa o cansaço, passa a aflição. E é isso mesmo que acontece, né? A resposta está na palavra de Deus, a resposta está em Jesus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Então, muitas das vezes a gente fica tão focado em encontrar respostas, tentar resolver nas coisas do mundo, né? E acaba que a gente se esquece das coisas que já foram reveladas, que está na palavra de Jesus. Então, nós vamos ver aqui 3 coisas hoje. 3 coisas que nós precisamos fazer para aliviar esse fardo do cansaço. A primeira delas é entender que as situações adversas são inevitáveis. Vai ser difícil, a gente sabe, né? Jesus falou que ia ser difícil, né? No mundo tereis aflições. Então, nós precisamos entender que essas situações, as situações adversas, são inevitáveis. Mas, se nós estamos com o nosso pastor, né, que cuida de nós, a gente consegue. E então, lá no versículo 3 e no versículo 8 do Salmo 116, que a gente leu, né, que fala, as cordas da morte me envolveram, versículo 3. As angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e dos meus pés de tropeçar. Então, a gente vê aqui, né? Tu me livraste da morte, uma situação adversa. Tu me livraste das lágrimas, do choro, uma situação adversa, né? Que nós passamos. Tu me livraste os meus pés de tropeçar, uma situação adversa. São inevitáveis, acontece. Mas, quando nós estamos com Ele, a gente fala o quê? Tu me livraste da morte, tu me livraste das lágrimas, tu livraste os meus pés de tropeçar. Então, quando nós estamos com Ele, com Jesus, né? Quando nós entregamos a Ele esse peso, esse fardo, a gente sabe que só Ele pode fazer, né? Então, uma das únicas certezas da vida é o seguinte, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. A gente sabe, né? Mas por que a gente sofre, né? Porque a gente sabe que o mundo, ele já está sob a influência do pecado, né? O mundo já no maligno. O pecado que está dentro de nós faz com que o mundo piore a cada dia, né? Desde que Adão pecou, passou a existir doenças, problemas, dores, relacionamentos, dores nos relacionamentos, problemas com relacionamentos, ansiedade, desigualdade social. Então, desde que Adão e Eva pecaram, desde muitos anos atrás, já existem as situações adversas, né? Mas lá em João 16, versículo 33, a gente vê que Jesus fala, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já deu o recado aqui, ó. Quem crê, pega aí. Então, existe uma oportunidade para você, para mim, para nós ficarmos livres desse fardo, do cansaço. Então, se você também considera que sofrer ao lado de Jesus é completamente diferente, então escolhe essa parte. Porque eu prefiro, como é que fala, né? É melhor estar numa tempestade com Jesus do que numa calmaria sem Ele. É melhor sofrer com Jesus do que sofrer sem Ele, que sofrer sem Ele é pior. Que sofrer com Ele, a gente sabe que no final lá a gente vai dar. Então, por mais que a gente passe por essas situações adversas na vida, né? Nós conseguimos, com Jesus, tirar alguns benefícios desses sofrimentos, né? Nós podemos trazer alguns benefícios que os sofrimentos, né, podem trazer se Jesus for dono da nossa vida. A gente passa por aflições, mas se Ele estiver conosco, nós temos um crescimento pessoal. Se Ele estiver conosco, nós temos experiência para ajudar o outro. Quem aqui não tem um testemunho para contar que você passou, sofreu, venceu? Aí você já passou, sei lá, um amigo seu está passando pela mesma coisa ou parecida, você fala, cara, eu já passei por isso aí, mas com Jesus eu venci. Então, se tu fizer assim, tu vai vencer também. Então, quando nós passamos por esses sofrimentos, mas com Jesus, a gente tem essa experiência para ajudar o próximo e maior conhecimento com Deus. Então, quanto mais
nós buscamos a Ele e nós o conhecemos. E é isso que nós precisamos. Então só é possível aliviar esse fardo do cansaço se você entender que as situações adversas da vida são inevitáveis. E, a partir disso, viver no controle de Deus. Amém? São inevitáveis, vai acontecer. Mas, se Jesus estiver no controle do barco, ele não afunda, não. Amém? A segunda coisa que nós precisamos fazer para aliviar o fardo do cansaço é conversar com Deus e depender dele. Salmos, capítulo 116, lá no versículo 1 e 2. Fala assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Aqui a gente vê dependência, né? Sofri, peraí, vou lá com Jesus. Ele inclinou seus ouvidos para mim e o invocarei toda a minha vida. Depender de Deus. Quando vierem as situações, depender de Deus. Saber que Ele está no controle de tudo. Conversar com Deus e depender dEle. Essa é a segunda coisa. Para aliviar o fardo do cansaço, nós precisamos conversar com Deus e depender dEle. Conversar com Deus, orar, né? Ter aquele tempo lá sós com Deus. Igual você tem com um amigo, né? Com um parente, quando juntos os amigos lá conversam. Nós precisamos ter esse tempo também com o Senhor. E Deus, Ele se importa com você, então Ele deseja te ouvir. Por mais que a gente sabe que Ele conhece nosso coração, né? Que Ele conhece cada detalhe de nós, mas Ele deseja nos ouvir. Então nós precisamos tirar esse tempo para buscar a Ele, para falar com Ele, saber o que Ele quer para nós e de nós também. Jeremias capítulo 29, versículo 12, fala assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então Deus, Ele se importa com você e deseja te ouvir. Mas você precisa buscar, você precisa clamar. Nós precisamos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Deus, Ele é grande, é eterno e para Ele os nossos problemas são pequenos, né? É fácil de resolver. Às vezes a gente está, dependendo da situação, aflito, nervoso, cansado, e Deus deve estar lá de cima assim: tadinho, é tão pouco. Eu posso só falar vai, agora vai, e tudo resolve. Então, para Deus, os nossos problemas são insignificantes. Mas, para quem ama, se importa. Ele se importa. Então, Ele olha e fala assim: mas peraí. Ele clamou, Ele orou, Ele está pedindo, eu me importo. Eu ouvi o clamor, então eu ouvirei. E é isso que Ele quer de nós. A qualidade do seu descanso está conectado no tempo que você reserva para conversar com Deus. Então, se nós estivermos muito cansados espiritualmente, significa que o tempo com Deus precisa ser maior. É a mesma coisa, né? Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, significa que nós temos buscado Ele pouco. Quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais perto nós estamos dEle. Então, quanto mais cansado nós estivermos, mais longe nós estamos dEle. Então, a qualidade do seu descanso está conectada com o tempo que você reserva para conversar com Deus. Você sabia também que tem benefícios que a gente pode experimentar quando nós conversamos com Deus? Um deles é, nós podemos expressar nossa dependência para Ele. Nós checamos os nossos anseios e aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais nós conversamos com Ele, mais experiências nós vamos ter com Jesus. Já ouvi pessoas dizerem, né? Fala assim: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Faz tanto tempo que eu não ouço. Precisa buscar mais. Precisa ter esse relacionamento maior, mais tempo, conversar com Deus. Então, creia que hoje Deus quer aliviar o seu cansaço espiritual. Mas é preciso que você diga isso para Ele. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você chegar lá no seu tempo a sós com Ele e falar: Jesus, está acontecendo isso, estou cansado. Me ajuda, está pesado. Pega essa bagagem aqui e leva para você. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, mas Ele deseja te ouvir. E Ele é a única pessoa que pode nos ouvir perfeitamente. Não tem ninguém que conhece melhor nós do que Deus. Então, por que não entregar tudo a Ele? Por que não derramar tudo aos pés dEle? Quando nós oramos no nome de Jesus, Ele leva os nossos anseios a Deus. Então, só Jesus tem competência para fazer isso. Então, só em Jesus é o único que nós podemos entregar todos os nossos anseios, o cansaço.
É impossível ter o alívio do cansaço espiritual sem um diálogo com Deus. A gente não vai ter um alívio do nosso cansaço espiritual somente com palavras soltas, né? Jesus, me ajuda aí, tô cansado. Pronto, foi pro dia. Não, ele quer relacionamento, ele quer busca, ele quer entrega. Quer quebrantamento. Nós precisamos fazer isso com palavras sinceras no nosso coração. E com fé na única pessoa que tudo pode, que é Jesus. Nós precisamos fazer isso tudo, mas precisamos crer e ter fé que Ele é fiel conosco nessa caminhada. Porque não adianta nada a gente, eu oro, eu jejuo, eu entrego tudo para Ele, mas aí a pessoa está lá no fundo do coração, está assim, mas acho que Ele não vai fazer não. Não tem fé. Não adianta nada. Então nós precisamos fazer com coração sincero e com fé. Com fé em Jesus, porque Ele é fiel para fazer. Amém? Então não importa o que venha acontecer. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E nos momentos de estresse espiritual, deposita sua confiança no Senhor. Deposita sua confiança em alguém que faz jus a isso. Geralmente no momento do esgotamento, né? No momento das aflições, das adversidades, às vezes a gente olha para o lado, cadê os amigos? Cadê aqueles que estão conosco? E tem a hora que parece que a gente está sozinho, né? Quem já passou por isso, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Tem, Jesus. E às vezes a gente esquece dele, né? Ou deixa ele por último, é a última opção. Enquanto a gente sabe, né? No Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então ele está aqui. Ele está aí, está com você durante o seu dia, durante sua noite de sono. É só entregar para ele. Ele só está esperando. Jesus é cavaleiro, ele não sai entrando. Ele espera o convite. Jesus entra, ele vai entrar. Ele vai vir, ele vai estar conosco. Nesses versículos que a gente leu, no versículo, lá Salmo 116. Salmo 116 no versículo, deixa eu achar o versículo, os versículos finais. Que fala que ele é misericordioso, o versículo 2, sorry. O Senhor é misericordioso e justo. A gente vê dois atributos de Deus aqui. O Senhor é misericordioso e justo. E olha que coisa linda que Ele é para nós, né? Ele é misericordioso para conosco e é justo. Então, nada melhor que a gente crer no Deus que faz justiça por nós, que tem misericórdia por nós, né? O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E a terceira coisa, né, que a gente pode fazer para aliviar esse fardo do cansaço é confiar no caráter de Deus. Confiar num Deus que tem muitos atributos. A gente viu dois dele aqui, né? Misericordioso e justo, mas Deus é repleto de atributos. Então, a terceira coisa que nós precisamos fazer para entregar o fardo do cansaço para Ele é confiar no caráter de Deus. Nesse versículo que a gente leu, o salmista, ele encoraja, né? Ele está encorajando a gente a acreditar em Deus e olhar e falar, peraí, Deus tem atributos que é ao meu favor, acreditar no caráter infalível dele. Ele é um Deus que possui qualidade que nenhum outro Deus tem. Então ele está nos encorajando aqui a encontrar esses atributos em Deus, a confiar no caráter de Deus. Então não importa o que venha acontecer, Deus é bom e seu amor dura para sempre. E nós nunca saberemos o que é decepção, né, se os nossos olhos estiverem apenas em Deus. Não perca de vista. Não perca Jesus de vista. Fala para o seu irmão aí do lado. Não perca Jesus de vista. Salmos 34, versículo 5 fala assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Por mais que às vezes crente passa por aflição também, passa por adversidade. Mas tem gente que fala,
Ser crente é doido, ele tá cheio de... passando por tempestade lá, mas tá rindo, tá feliz, velho, porque eu tô com Jesus. Com Jesus eu sou feliz, porque eu sei que ele tá cuidando de tudo. Nada melhor, não tem ninguém melhor que ele que conhece meu coração, conhece meus problemas, conhece o que eu tô passando. Então, com ele nós somos felizes. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. E para fechar já, para concluir, Salmos 116, os 2 últimos versículos que a gente leu, fala assim: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então nós fomos projetados para a presença do Senhor, nós fomos projetados para andar na presença do Senhor. Nós fomos projetados para andar diante do Senhor nessa terra. E a única forma de vivermos livre do cansaço, da ansiedade, é andando com Ele. Livre do cansaço, da ansiedade, do medo, de tudo que esse mundo, que Satanás vem tentar colocar na nossa frente. Mas se nós tivermos Ele conosco, nós vencemos. Nós deixamos de lado, deixamos esse fardo, essa bagagem do cansaço com Ele e nós prosseguimos. Então entregue sua vida hoje para Jesus, descanse, entregue seu coração para Ele, tudo que você está passando, entregue, deixa aqui hoje essa bagagem do cansaço nas mãos dEle, porque nele nós encontramos descanso. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Isso, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Rapaz, esse aqui está mais alto. Que pressão. Abre comigo aí rapidinho, Romanos 12. Romanos 12. Ei. Como é que anda a tua bagagem? Tua bagagem está leve ou tua bagagem está pesada? Está carregando peso desnecessário? Ou você está tirando aquilo que não deveria levar? Quando a gente faz uma viagem é engraçado, né? Homem e mulher são 2 bichos diferentes, né? Não é verdade? De vez em quando eu vou na nossa igreja ali em New Jersey, e aí eu pego uma mochila, coloco um pouco de roupa. Se eu vou ficar lá 1, 2 dias, é um pouquinho de roupa, né? Uma muda, 2 muda. E vou. Mas se eu levar a Sirlene, eu tenho que despachar uma bagagem. E aí quando a gente chega lá, tem maquiagem, vestido, sandália, meia, 2 meias, 3 meias. Aí tem creme para ela, tem creme para mim, tem o pente dela, tem o meu pente. Quando eu vou com uma mochila, geralmente eu fico na casa de alguém, e aí eu descubro que eu não levei a pasta de dente, eu peço para alguém. O pente eu pego emprestado, mas quando ela vai tem 2. Mas a verdade é que a gente começa a encher a bolsa e começa a ficar desnecessário. Nessa manhã eu te convido você a deixar o cansaço de lado. Mas que cansaço é esse? O cansaço das coisas desnecessárias, sabe? Cansaço das coisas desnecessárias. Cansaço da ansiedade. Cansaço das preocupações à toa. Mateus 6 vai dizer que quem de vós que ainda que se preocupe vai acrescentar um dia de vida, um côvado? Quem de vós vai acrescentar 1 minuto? Preocupação, a verdade é que a preocupação ela é inútil, né? A preocupação ela vem, a gente se desespera, a gente não dorme direito, à noite vira uma loucura, a insônia acontece, você acorda pela manhã, vai para o dia, tudo se resolve e aquela preocupação que você teve, de nada adiantou. De nada adiantou. Só perdeu energia, né?
acordou, parece que apanhou. Parece que sofreu um acidente de carro. Mas não mudou nada. Então, Romanos 12, versículo 9, diz assim, ó, que o amor de vocês não seja fingido. São conselhos de Paulo. E eu gostaria que você anotasse no teu coração. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Isso são coisas boas para você carregar na sua bagagem. Um amor verdadeiro. O ódio só se for contra o mal. Sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amem uns aos outros. Fala para o seu irmão do seu lado. Olha para ele e fala assim, ó, de vez em quando a gente vai se desgastar. Fala para o outro, fala assim, de vez em quando a gente vai bater de frente. Porque nós somos irmãos. Porque nós somos irmãos. E irmão é assim, né? Irmão é assim o tempo todo. Meu irmão, quando a gente era pequeno, eu pegava um biscoito, saía correndo, me cobria embaixo da coberta e ficava comendo. E quando ele vinha, um biscoito é um snack. Eu não sei falar, eu não sei falar biscoito em espanhol assim. Eu pegava um biscoito, escondia embaixo da coberta e quando ele vinha, eu botava na boca e fingia que não estava comendo. Mas nós somos irmãos. Então desgaste é coisa de irmão, amém? O importante é se tratar um ao outro com respeito. Versículo 11 diz assim, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. O problema é quando o coração começa a esfriar. A palavra vai dizer que nós temos que ser ou quente ou frios, mas nunca morno. Ou quente ou frio, mas nunca morno. Porque o morno ele vomita, né? Então, sirva ao Senhor com o teu coração quente. Coloca a mão no teu coração aí. Vê se ele está quente. Se começar a esfriar, volta para Jesus, esquenta ele. Brasa longe do braseiro, apaga. Então, um conselho para você, se mantenha sempre perto da fogueira. Sempre se mantenha perto de onde o fogo está aceso. Porque o carvão, quando ele sai de perto do fogo, ele apaga. Demora um pouquinho, fica um pouco aceso. Mas daqui a pouquinho, a luz vai embora. E por último, versículo 12, Romanos 12, versículo 12 diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.